Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas. Hoje, como sempre, desde que essa pandemia danada começou, com uma entrevistada no seu escritório e o entrevistador na casa dele. E a entrevistada volta ao Entrevistas, porque eu vou conversar com a prefeita de Juiz de Fora. Eu vou conversar com Margarida Salomão, que é escritora, que foi reitora, que conhece tudo de educação e que assumiu Juiz de Fora das principais cidades brasileiras em plena pandemia. Eu conversei com ela ainda antes de ela tomar posse, quando ela venceu com 55% dos votos o segundo turno da eleição em Juiz de Fora. E hoje a convido para fazer uma espécie de balanço sobre o que é ser prefeita de uma cidade da importância como tem Juiz de Fora, sob pandemia. Imagino eu, com um distanciamento do seu eleitorado, ou mesmo daqueles que não votaram nela. Como que é, prefeita? Muitíssimo obrigado por mais uma vez conceder seu tempo à TVT. Olha, em primeiro lugar, é sempre um prazer enorme falar na TVT. Com você, então, que afinal de contas é um dos jornalistas que eu mais admiro no Brasil, é um privilégio. E eu quero dizer que também é um privilégio ser prefeita de Juiz de Fora, mesmo com um mar tão turbulento. Porque, afinal de contas, essa conjunção astral de pandemia com Bolsonaro, realmente a gente não merece. Mas a gente não merece, mas a gente enfrenta. Se nós tivéssemos na presidência da República uma pessoa minimamente responsável, que lidasse com a sua obrigação de coordenar nacionalmente o combate à pandemia, hoje em Juiz de Fora nós estaríamos provavelmente com mais de 60% da população toda imunizada. Infelizmente, não estamos ainda com essa proporção, embora a gente avance bastante com a nossa vacina, por conta da dedicação dos trabalhadores do SUS, do nosso próprio engajamento, mas estamos muito aquém do que gostaríamos por conta dessa situação política ingrata que é aquela que, nesse momento, o Brasil atravessa. Prefeita, eu sei, já comentamos isso na primeira entrevista que fizemos, que Juiz de Fora é considerada a mais carioca das cidades mineiras. Isso. Ou a mais mineira das cidades cariocas. Há uma certa divergência. Mas eu agora fiquei surpreso. A senhora fez referência a Mar Revolto. Até isso a senhora conseguiu nesses 6 meses de administração? Juiz de Fora agora tem mar? Tem mar? Não. É? Mas já sente aquele ventinho. A maresia estraga os nossos carros. Brincadeiras à parte. Eu queria tratar de um tema que é bastante delicado e acho que poucas pessoas são tão autorizadas para tratar disso no Brasil, com a sua formação de educadora, quanto a senhora. Então, que é a questão de como tratar as crianças, a educação infantil nesse momento de pandemia. E para me ajudar nessa preocupação, eu vou pedir a uma jornalista que eu imagino que a senhora conheça. A Lurian Lula da Silva tem uma pergunta a lhe fazer. Boa noite a todos os telespectadores da TVT. Queria cumprimentar o nosso apresentador, Juca Kfouri, grande companheiro, e cumprimentar a nossa prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, cidade onde eu passei parte da minha infância e adolescência, tenho muitos familiares aí. Prefeita, eu queria saber quais são as medidas que o município está tomando para a retomada da educação infantil e da educação fundamental. A gente sabe a necessidade das medidas protetivas, das medidas de prevenção
ao Covid. A gente sabe da necessidade da vacina, dos profissionais da educação, que é ampla, não são só professores, a gente sabe que é uma rede extensa, e a urgência da vacinação das nossas crianças e pré-adolescentes e até adolescentes, né? Como todos da fase adulta, do nosso povo em si. Eu queria saber quais são as medidas que o município está fazendo para poder acelerar essa retomada na educação, uma vez que isso não afeta só a saúde física, mas principalmente a psíquica dessas crianças e jovens e dos seus familiares. A gente sabe o quanto que tem mães que necessitam da retomada escolar, porque não tem quem deixar, porque muitas vezes as crianças estão criando até outros transtornos pelo isolamento, pela falta de socialização. Então, eu queria muito saber quais são as medidas que Juiz de Fora está tomando. Um abraço a todos, boa noite. Uma satisfação, né, a gente responder a pergunta da Lurian. E eu aproveito, Lurian, para você, por favor, dar para o seu pai um abraço apertado. Né? Não é sempre que a gente conhece o pai de quem faz a pergunta, mas nesse caso, nós temos a satisfação de poder mandar, através da Lurian, um abraço apertado, presidente Lula. Eu queria dizer o seguinte, nós aqui estamos num processo de preparação para a retomada da educação presencial. Nós esperamos até semana que vem estar com todos os profissionais da educação vacinados na primeira dose. Nós aqui entendemos que é uma condição necessária para a retomada da educação presencial que os trabalhadores estejam imunizados. Isso é uma coisa fortemente consensual entre os educadores brasileiros e eu mesma, sendo como sou professora, eu tenho esse mesmo entendimento. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos, nesse momento, trabalhando, seja para a retomada da educação presencial, seja, mesmo na ausência dela, com a continuidade das atividades pedagógicas. Muitas pessoas, às vezes, duvidam que seja possível fazer educação, até educação especial, pelos meios remotos. Mas nós, educadores, sabemos que isso vem acontecendo. É claro que nós queremos, em breve, a reabertura das escolas. Afinal, esse ano é o centenário de Paulo Freire. Né? Então, nada será mais glorioso do que reabrir nesse ano as escolas que são o espaço por excelência da educação brasileira, da educação mundial, na verdade. Eu sou absolutamente contra a educação domiciliar. Mas, nesse momento, por razões sanitárias, nós ainda aderimos à educação remota com todos os problemas que ela tem. É óbvio que ela é um processo tornado irreversível. A pandemia mostrou que nós não temos como deixar de embarcar educação remota, a tecnologia, né, nos meios pedagógicos, mas é fato que nós estamos nos preparando. A nossa Secretaria de Educação tem feito um trabalho infatigável de visitas às escolas, de reorganização dos ambientes físicos em que a educação acontecerá e, mais ainda, nós temos conversado os professores, os trabalhadores em educação. Porque educação é uma coisa engraçada. É igual futebol, Juca. Se o time não quiser, ele derruba o treinador. Se o time não estiver engajado, não tem jeito. As pessoas acham que a educação é assim, manda abrir, manda fechar. Não é assim, não. Educação requer que o professor esteja motivado, que ele entenda, que ele queira, para que as crianças queiram também. Senão, não tem educação. Nós estamos trabalhando que esse desejo floresça numa celebração da educação freiriana, que é aquela que a gente entende que seja melhor para o Brasil. Prefeita Margarida Salomão, a senhora fez referência ao fato de que é contra a chamada educação domiciliar, que não sei por que cargas d'água, aqui no Brasil, essa mania de usar termos ingleses, homeschooling, eu não entendo por quê, mas enfim. E críticas feitas às dificuldades do ensino à distância, a constatação de que não há outro jeito nesse momento, ou que não havia outro jeito nesse momento. Mas me explica, me detalha mais um pouco para mim,
Por quê? Por que a senhora é contra a educação domiciliar? Porque eu acho, e acho que você entende isso também, Júlio, que nada é mais importante na escola do que o convívio com os outros. Porque Claro. você precisa exatamente sair da concha familiar, da comunidade. O grande debate, esse é o problema desse pessoal da educação domiciliar, acha que a educação é, por exemplo, aprender a somar frações com denominadores diferentes. Claro que também isso é importante, nós todos precisamos somar frações com denominadores diferentes, nós todos precisamos de saber o que é um triângulo retângulo, nós precisamos estudar história, filosofia, tudo. Mas, fundamentalmente, a experiência originária na escola é a experiência da convivência humana, convivência com outros adultos, convivência com outras crianças. A diversidade, ela é, vamos dizer, central na construção da experiência humana. E é por isso que a escola é o terreno indispensável para que a educação aconteça. Eu imagino que a senhora esteja convivendo com uma certa frustração, porque Juiz de Fora, entre outras coisas, é famosa por ser vanguarda nessa área educacional. E eu Sim. suponho que os avanços que a senhora imaginava poder implantar estejam difíceis de serem implantados nesse momento. Mas ainda os faremos. Eu espero que no segundo semestre, com o avanço da vacinação, nós tenhamos a reabertura das escolas, não é só das escolas, das praças públicas, que são um lugar em que é preciso que haja cultura, lazer, esporte, o convívio das crianças com as gerações mais velhas, com as suas comunidades, que as crianças participem, sabe de uma coisa importante, Juca? Campeonatos intercolegiais, uma criança saia do colégio e vai disputar no outro colégio, atravessando a cidade, aproveitando essa viagem municipal, né, que é muito importante para abrir os horizontes, para romper os limites. Então, eu tenho confiança de que nós vamos conseguir fazer uma educação democrática, uma educação popular, uma educação com a participação da comunidade, uma educação rica curricularmente, com esses conteúdos da cultura, do esporte, da vida da cidade, que eu não tenho nenhuma dúvida são fundamentais para que as crianças cheguem a serem adultos sensíveis, responsáveis, fraternos, solidários, gente como nós achamos que os seres humanos devem ser. Prefeita, a senhora já teve uma larga experiência executiva em sua vida, ao por duas gestões ser reitora da Universidade de Juiz de Fora. Mas é claro que eu suponho, não tenho nem essa experiência, sequer a de prefeito de uma cidade como Juiz de Fora. Essa experiência que a senhora está vivendo hoje no Executivo mudou de alguma forma o seu olhar sobre a política? Olha, tem uma coisa que para mim é central nesse momento. O nosso governo, que é um governo democrático e popular, que está nesse momento construindo o orçamento do ano que vem, com a participação forte da sociedade, também pelos meios remotos, porque não temos como fazer plenárias presenciais, reabilitando os conselhos, as conferências. Isso, na verdade, é fundamental para que a gente recupere a confiança da população brasileira na política, na esfera pública. Sem isso não há civilidade. Sem isso, o nosso projeto civilizacional vai pelo ralo. Por que é que, nesse momento, nós estamos no Brasil enfrentando coisas malucas, como, por exemplo, realizar no Brasil a Copa América, né? Como é que uma coisa maluca feito essa pode ter ocorrido a algum governante? É porque, infelizmente, nós tivemos uma crise de desconfiança tão forte nos anos recentes que acabaram levando a essa erosão das instituições, da confiança pública. E eu acho que o dever hoje de qualquer governante democrático, além, é claro, de garantir a vacinação, que se reabram as escolas,
que as ruas estejam iluminadas, limpas, arrumadas, que nós tenhamos alguma forma de apoiar os pequenos e microempreendedores que estão pagando um custo altíssimo pela crise brasileira, pelo desgoverno do governo brasileiro, também na área econômica. Independente disso tudo, eu acho que uma tarefa central é a reabilitação da confiança pública na política. E nós estamos, nesse momento, fazendo um esforço muito grande nesse sentido. E nesse aspecto, quer dizer, aquilo que a senhora imaginava antes de assumir a prefeitura, está sendo possível realizar apesar das dificuldades da pandemia? Nós estamos fazendo um governo muito realizador. Nós trabalhamos muito, o grupo com o qual a gente trabalha é um grupo muito motivado, que participou ativamente na elaboração do nosso programa de governo. Homens e mulheres, mais mulheres do que homens, eu quero repetir, né, que aqui a gente trabalha com paridade de gênero. Nós temos aqui uma representação importante da população de Juiz de Fora, que é a população negra. Então, nós temos negros e negras em posições de primeiro escalão, na linha de frente do nosso governo, e essas pessoas vão fazendo uma mudança muito grande na cidade, em termos de sustentabilidade. Nós acabamos de decretar um plano de tratamento de resíduos sólidos, nós estamos recuperando, vamos, ao fim deste ano, está muito avançados em termos da despoluição do Rio Paraibuna, que é a nossa bacia aqui, e, além disso, nós estamos trabalhando, sabe com o quê? Com inteligência. O grande potencial dessa cidade é a economia criativa. E nós estamos operando para que energias limpas, para que outros processos de produção cultural e científica ocorram e a gente reencontre o nosso caminho na direção de uma vida mais próspera. Então, nós estamos trabalhando muito. Posso fazer uma pequena provocação? Não? Deve. Devo. Bem, o PT já deu ao Brasil a sua primeira mulher presidenta da República. A senhora é a primeira prefeita mulher de Juiz de Fora. Juiz de Fora já nos deu um presidente da República, Itamar Franco. Isso. Podemos pensar numa hipótese assim, longínqua que seja, da prefeita Margarida Salomão, presidenta do Brasil? Opa! Eu fico até muito orgulhosa de você pensar numa evolução tão triunfal e prestigiosa, mas eu quero te falar o seguinte: a essa altura da minha vida, Juca, eu sou uma mulher da sua idade, viu? Nós estamos juntos nisso. Eu sou uma pessoa que não vejo mais a minha vida em termos de carreira. Aliás, a carreira que eu fiz foi a carreira acadêmica. Eu era uma pesquisadora ativa e com êxito, inclusive, formei outros pesquisadores, orientei muita gente de doutorado, mas para mim, realmente, a prática política é uma tarefa. É uma tarefa da minha geração, é uma tarefa da minha geração, que é a última geração, acho que realmente utópica do século XX. Então, eu vejo essa minha oportunidade de ser prefeita de Juiz de Fora como uma grande oportunidade, uma oportunidade magnífica para que a gente experimente essas ideias e leve a cabo tudo isso que nós sonhamos. Eu vou lhe dizer por que fiz a provocação. Talvez seja por uma questão de estado de espírito. Talvez até, prefeita Margarida, de uma certa angústia. É que hoje em dia tem sido tão raro a gente ouvir políticos brasileiros falarem em afeto, falarem na construção desse homem, como a senhora se referiu, às crianças, aos estudantes que a senhora quer ver. Essa gente assim, como a gente, né? E aí a gente acaba pensando, puxa vida, quem dera pudéssemos ter alguém como essa prefeita em vez daquele ogro que está lá. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo para não constranger e já volto. 1 minuto.
converso com esta magnífica prefeita de Juiz de Fora, eu converso com a prefeita Margarida Salomão, com a linguista, com a escritora, com a professora durante 40 anos na Universidade de Juiz de Fora, com a 2 vezes reitora da Universidade de Juiz de Fora. Haja currículo. E quem vai fazer uma pergunta a ela agora, já que ela fez referência ao fato de que, entre outras coisas, em Juiz de Fora, quem manda são as mulheres, e nesse programa o único homem sou eu, porque a diretora, Isa Chedi, evidentemente, também é mulher, nós vamos ouvir Bia de Lima, que é presidenta do Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, da CUT. Meus cumprimentos ao Juca Kfouri, à prefeita Margarida Salomão, a quem já aproveito para cumprimentá-la a estar à frente da Prefeitura de Juiz de Fora. Sou a professora Bia de Lima, presido o Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui de Goiás, e também da CUT Goiás. Estamos lutando para colocar as mulheres cada vez mais nos espaços merecedores, seja no movimento sindical, seja na política. Daí a importância, mais do que nunca, da Margarida à frente da Prefeitura de Juiz de Fora. Aproveito esse ensejo para fazer uma pergunta de como gestora desta importante cidade de Minas, como tem visto os contínuos cortes que o Ministério da Educação tem feito à educação no Brasil. Como é que a senhora verifica isso? Como é que nós poderemos superar esses conflitos todos, esses ataques contínuos que este governo federal tem feito à educação pública do nosso país? Então, um forte abraço, sucesso no trabalho e contem sempre com os profissionais da educação na busca de desenvolvimento e progresso. Muito obrigada, Bia, por palavras tão entusiásticas, tão vibrantes. Olha, os cortes que este governo irresponsável vem fazendo na área da educação não podem receber outro adjetivo senão criminosos. São cortes criminosos, tanto na educação básica, na educação fundamental, como na educação superior. É uma coisa louca que nós tenhamos conseguido colocar de pé no Brasil um projeto de educação superior que é competitivo mundialmente. A nossa pós-graduação não fica a dever hoje, ou não ficava a dever, a pós-graduação de outros países. Ano passado eu ainda era deputada. Nós tínhamos a possibilidade de fazer um investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, isso no cenário da pandemia, que só tem uma perspectiva de ser combatida efetivamente, que é pelos meios da ciência. Esses irresponsáveis não colocaram esses recursos que nós tínhamos pleiteado e ainda agora, tendo derrubado o veto do presidente, a integridade da proposição orçamentária para ciência e tecnologia, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FNDCT, depois de muita luta da comunidade científica, não promulgam a derrota do veto e a ciência brasileira, como a educação brasileira, prosseguem arrochadas. Eu quero só falar uma coisa com vocês. Ano passado, eu estou desatualizada este ano passado nós estávamos formando, por ano, 17 mil doutores. Eu pergunto, o que está acontecendo com essas meninas e meninos que se doutoraram com recursos públicos no Brasil? É uma coisa louca, que essas pessoas talvez tenham que dirigir Uber, porque não tem o que fazer. Elas não têm nenhum programa de assimilação, de aproveitamento desses talentos, dessas qualidades que desenvolveram e que, se não forem aproveitados, é a mesma coisa que jogar dinheiro no lixo. Então é lamentável que num momento feito esse, em que você está vendo o Biden colocando 200 bilhões de dólares em ciência, tecnologia, educação superior nos Estados Unidos, para fazer frente à China, que nós aqui estejamos conformados em ser um país onde nós temos extrativismo e fazendas.
né? Agronegócio. Ainda assim, lembremos, não haveria agronegócio no Brasil sem pesquisa pública, sem Embrapa, sem universidade pública. Não teríamos esses superávites que estamos obtendo de exportação de commodities. Então, olha, Bia, minha amiga, não tem outra palavra, é um crime o que está acontecendo no Brasil e eu não vejo outra alternativa a não ser acabar esse governo o mais depressa possível para que o Brasil sobreviva e para que nós tenhamos perspectivas. Em resumo, prefeita, nós voltamos a ser meros replicadores de tecnologia. Nós voltamos à Primeira República. Nós voltamos à Primeira República. Nós somos uma fazenda e a economia é a economia financeira. É o que havia naquele momento, não tinha indústria no Brasil. Então, nós aqui fomos violentamente desindustrializados. A atividade econômica, por excelência, é a atividade rural, do agronegócio, não a atividade rural que nos alimenta. Não, pelo contrário, tem sofrido muitos cortes, né? A agricultura familiar, a agricultura que nos alimenta. Nós só trabalhamos com agricultura de exportação e exportação de minérios. É a desgraça de Minas Gerais, que inclusive tem um déficit fenomenal graças à Lei Candir, porque os exportadores não pagam impostos. Então é mais vantajoso exportar ferro do que produzir aço. Então nós exportamos ferro e depois importamos da China, por exemplo, o aço do ferro que nós mandamos para lá. Olha, é inacreditável. Daqui a 50 anos, quando se escrever a história desse período, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com a população brasileira. Como é que aconteceu? Uma turvação da inteligência? O que aconteceu? Todo mundo ficou doido? Porque é inacreditável o que está acontecendo. Então, de fato... Agora, prefeita, com toda a sua experiência, a senhora consegue explicar o que deu nos militares brasileiros que sempre tiveram, independentemente, e nós discordamos, evidentemente, de toda e qualquer intervenção autoritária que eles tenham feito na história da democracia brasileira, mas sempre houve um sentimento nacionalista por parte do Exército Brasileiro. E agora nós estamos entregando o país deste jeito para um economista da escola de Chicago que não é respeitado em lugar nenhum. O que explica isso, de repente, acontecer? O fato de ter 7 mil militares no governo? É uma questão intrigante, né, que está sendo, inclusive, alvo de pesquisa nas universidades brasileiras. O que determinou essa mudança radical no posicionamento dos militares, que mesmo na época da ditadura, Geisel, por exemplo, eram militares nacionalistas, que investiram na ideia de uma soberania nacional, dentro, é claro, do seu paradigma, que era a defesa do Ocidente, mas nesse momento parece que houve um recrudescimento da razão colonial. Eu hoje vi um Twitter do Exército Brasileiro saudando o Exército Americano de uma forma tão subordinada que é realmente deplorável que nós tenhamos chegado a essa situação agachada, né, em que nós nos encontramos hoje dentro do mundo e que, lamentavelmente, fez, inclusive, que nós tenhamos uma espécie de redução do nosso charme. O Brasil sempre foi um país assim, considerado um país encantador pela nossa... nem sempre verdadeira, mas enfim, era a imagem de civilidade que nós passávamos, e agora, inclusive com essa atitude horrorosa do ministro do Meio Ambiente, que hoje é uma pessoa da qual se duvida até da sua integridade pública, da sua ética, nós, infelizmente, deslizamos para uma situação de muita crítica no panorama internacional, e eu acho que nada disso ajuda o Brasil, nem comercialmente, nem academicamente, nem como nação, né? Que nós temos o direito, um grande player que nós devíamos ser no mundo hoje. Prefeita, se a minha memória não falha, se eu estou com ela em dia, na nossa primeira entrevista, a senhora fez referência ao fato de que era uma botafoguense sofredora. É isso mesmo?
Desculpe, Juca, mas eu não ouvi essa pergunta que você fez. A senhora é torcedora do Botafogo? Isso, exatamente. Então, essa imagem que eu quero fazer, infelizmente, com o nosso Botafogo. Porque, às vezes, eu comparo o que aconteceu com o Botafogo ao que está acontecendo com o Brasil. É lamentável. Como se nós tivéssemos caído de divisão, né, no panorama mundial. E o que virou o Botafogo? Um mero exportador de pé de obra. Ele faz jogadores e vende para tentar sobreviver e mal acaba na situação em que está de novo na Série B. Faz sentido para a senhora esta imagem futebolística? É uma analogia dolorosa, pelos dois lados da analogia, tanto pelo lado do Botafogo como pelo lado do Brasil. Mas é uma analogia muito precisa, né? Quando você pensa o Botafogo com tudo que ele já foi, que poderia ser hoje. O que ele é hoje? Quebrado pelo amadorismo, pela inépcia dos seus dirigentes. Hoje eu ainda estava lendo uma reportagem sobre isso, de como cresceu a dívida do Botafogo num período em que ele não ganhou nada, nem time tinha, e apesar disso conseguiu acumular uma dívida monumental, que deveria, a meu ver, ser cobrada de quem a produziu. E aqui no Brasil nós estamos vivendo essa mesma tragédia. Quer dizer, com o que nós hoje temos, assim, sem nenhum ufanismo, com o que hoje nós temos como possibilidade, pelo que nós somos hoje uma potência científica. Isso é uma loucura, né? E estarmos aqui condenados a essa posição econômica mesquinha. Na verdade, as pessoas estão comemorando a evolução do PIB, que continua a ser um PIBinho, né? Quando era a Dilma, coitada, 1% era uma coisa vergonhosa. Agora passou a ser a taça do mundo. 1,2%, que coisa, que índice espantoso esse. Mas, enfim, na verdade, o crescimento que está acontecendo é o crescimento da desigualdade. Então, nós somos um país em que a economia começa a dar sinais de que ressuscitará, e, a par disso, o povo brasileiro muito mais pobre, mas muito, muito mais pobre mesmo, porque a pandemia destruiu a possibilidade de sustento da imensa maioria da população brasileira. Prefeita Margarida Salomão, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Estamos de volta para o terceiro e último bloco com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. E a pergunta vem da nossa companheira jornalista, apresentadora aqui da TVT, Thalita Galli. Olá, prefeita, um prazer poder participar dessas entrevistas com a senhora. E a minha pergunta é sobre pandemia e sobre lockdown. Se eu não me engano, a cidade de Juiz de Fora passou por 2 momentos de lockdown. Um deles foi decretado pela sua gestão. E você chegou, inclusive, a receber ameaças por conta desse decreto. Eu quero entender quais pressões a senhora sofreu, então, nesse momento de decretar lockdown na cidade. Foi por parte de negacionistas? Foi por parte do comércio que quer se manter aberto? Eu queria que você relatasse um pouquinho desse cenário para a gente, falasse também sobre os resultados após esse momento de lockdown na cidade e o que a senhora acha desse movimento negacionista que a gente enfrenta aqui no Brasil. Além de enfrentar uma pandemia, enfrentamos também o negacionismo. Então essa é a minha pergunta, eu agradeço e um bom programa para vocês. Thalita, querida, você está sendo absolutamente precisa. Nós, na verdade, vivemos aqui um lockdown de 5 semanas. 1 semana, que foi estabelecida pelo governo municipal, e 4 semanas estabelecidas pelo governo estadual, num período, em fim de março, mês de abril, quando nós tivemos um avanço muito preocupante dos índices de contaminação e também de ocupação dos equipamentos de saúde. Então, não tínhamos mesmo alternativa a não ser fazer isso.
E é lógico que eu recebi ameaças, não apenas recebi ameaças, mas também foram os negacionistas, foram esses grupos militantes me fazer uma visita na minha casa, porque como são fascistas, né? Então eles não combatem ideias nem posições políticas, eles lutam pela eliminação do adversário, no meu caso, da adversária, seja lá quem for. Na verdade, de um lado você tinha insatisfação dos comerciantes, dos agentes econômicos, com a redução da sua possibilidade de trabalho, de convivência, de ganho e tudo mais. Mas isso nós até conseguimos gerenciar muito bem. Gerenciamos de uma forma complexa. Nós criamos no Juiz de Fora uma coisa que se chama Fórum pela Vida, da qual todo mundo pode participar. E aí nós temos ampla discussão, e aí, lógico, colocamos os parâmetros científicos, mas nós vamos fazendo o gerenciamento das situações, criando protocolos para cada atividade específica, que não há como tratar da mesma forma, digamos, salões de cabeleireiro é uma coisa, bares, outra, igrejas, outra, e assim por diante. Bom, isso conseguimos até com muito êxito. O que eu acho que precisa de ser tratado por nós, os democratas, a esquerda, nós temos que ter clareza do seguinte, que estridência não é a mesma coisa que força política. Então, nós hoje enfrentamos um tipo de desgaste da nossa autoridade que é um desgaste militante. O gabinete do ódio é alguma coisa que existe realmente. Não é uma fabricação ideológica, não é uma ficção, não. É uma ferramenta ativa. Então, você tem pequenos grupos de militantes em todas as cidades, para Juiz de Fora, que é muito emblemática para o bolsonarismo, até por ser a cidade da facada, lamentavelmente. Então, é claro que aqui você tem um grupo de militância que, inclusive, é uma coisa curiosa, eles fazem essas ações e marcam na rede social para serem vistos pelo Eduardo Bolsonaro, pela Bia Kicis, por pessoas assim. Então, é lógico que é uma militância de aluguel, que opera de forma estridente, mas com muito pouca ressonância social. Então, hoje, na verdade, nós temos uma cidade em que eu diria a vocês que nós temos um forte apoio político. As nossas políticas, inclusive as nossas políticas de enfrentamento da pandemia. Mas o que há aí que eu acho que os democratas brasileiros não podem ignorar é essa militância do ódio polarizadora, de corte claramente fascista e que precisa ser enfrentada por nós que acreditamos na democracia. Houve uma experiência, não sei até que ponto que possa ser comparada, em uma outra cidade administrada pelo PT, a cidade de Araraquara, do prefeito Edinho. É possível comparar experiências, prefeita? Ou cada cidade tem tantas particularidades que o que serve para uma cidade não serve necessariamente para outra? Olha, eu acho que em grandes linhas a estratégia política bolsonarista é sempre a mesma. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, ela opera comigo, opera com o Calil, em Belo Horizonte, opera com a Fátima Bezerra, opera com Edinho Araraquara. Agora, a maneira como isso se resolve em cada circunstância é que eu acho que é diferente. Porque as cidades brasileiras elas são muito distintas entre si. Juiz de Fora é uma cidade de 600 mil habitantes, mas que polariza uma região de 1,5 milhão de pessoas que acabam vindo muito a Juiz de Fora. Você tem uma transumância muito forte. Então, é diferente Juiz de Fora de Araraquara. Não dá para comparar. Não dá para comparar Juiz de Fora com Natal. Agora, o que eu acho que é recorrente é essa tática política de buscar o desgaste dos dirigentes que são significativos do ponto de vista da sua disputa. No momento, eles são muito recuados, né? Porque, apesar dessas coisas patéticas, como essa motociata que aconteceu aí em São Paulo, mas que não tiveram coragem de ir para a Avenida Paulista, né?
Então, isso já mostra o próprio entendimento que eles têm do encolhimento da sua expressão pública. E eu acho que isso está no Brasil inteiro. As pesquisas de opinião, inclusive aqui em Juiz de Fora, em Minas, mostram um recuo fortíssimo do bolsonarismo. Então, eu acho que nós temos que avançar nesse enfrentamento, porque, de fato, o Brasil não merece uma sorte tão adversa quanto essa de ter que lidar com o vírus e com o Bolsonaro juntos. Felizmente, entre os evangélicos também, né, prefeita? Também, mas você sabe que eles também, por exemplo, nós temos visto aqui em Minas uma situação diferenciada. Há lideranças evangélicas que estão se desprendendo dessas condutas, que são condutas muito lesivas à convivência humana, são muito prejudiciais à saúde do povo. Eu acho que essa quantidade de gente que morreu, e não apenas os que morreram, mas os que sobreviveram. Eu conheço aqui lideranças conservadoras aqui da nossa cidade que passaram pela terrível experiência de ter enfrentado o Covid. E essas pessoas, eleitores Bolsonaro, me disseram, olha, nunca mais eu não sou capaz de olhar para ele na televisão. Então, isso acaba sendo, né? A vida real acaba oferecendo antídotos a essa espécie de fascinação mórbida. Prefeita, como tem sido o seu relacionamento com o governador Zema? Olha, na verdade, a nossa convivência é institucional. E no campo institucional, nós temos trabalhado, nos pautado pelo respeito recíproco. Então, eu já tive com o governador, pessoalmente, em conjunto com outros prefeitos e prefeitas. Temos mantido uma relação boa com a Secretaria de Saúde, porque as vacinas chegam através da Secretaria de Saúde. Então, nós temos tido, eu não diria você, alinhamento político, porque, por exemplo, uma coisa que o governador quer fazer é privatizar a empresa pública de saneamento do Estado. Nós aqui temos uma empresa municipal de saneamento que é uma joia da coroa, extremamente bem gerida, rentável, alta liquidez e muito eficaz na dispensação do seu serviço. Então, nós temos divergências de posições políticas, mas a convivência tem sido uma convivência muito respeitosa e eu acho que produtiva para os cidadãos e cidadãs do ponto de vista da gestão. Como é que a senhora está vendo esta CPI da pandemia? A CPI da pandemia é como toda CPI, né? Acaba sendo muito mais barulho do que, de fato, uma apuração responsável e consequente daquilo que aconteceu. Então, você tem uma disputa, meio uma dramaturgia, em que a base do governo procura jogar a culpa nos outros, e o que se tem visto, né, da parte, por exemplo, dos representantes do governo, aquela médica Yamaguchi, foi uma coisa verdadeiramente triste. Para mim, inclusive, duplamente triste, é ver uma mulher se expondo daquela forma, considerando que nós, mulheres, temos tido tão pouca oportunidade de nos expressarmos, né, vivamente e com relevância no cenário público brasileiro, é lamentável. O Pazuello, né? Pazuello, coitado. Aquilo, sinceramente, parecia até um filme de Almodóvar, uma coisa assim. Ele é um personagem trágico e cômico ao mesmo tempo, e é uma tragédia para nós brasileiros termos que lidar com isso. Então, de um lado, eu acho que a história está colhendo depoimentos que serão fundamentais para que se compreenda o que aconteceu no Brasil nesse momento. Mas, se você me pergunta, você espera que isso tenha consequência, por exemplo, em termos de afastamento do Bolsonaro do governo? Eu diria que o parlamento brasileiro precisava de sofrer um choque para que ele se dispusesse a se mover nesse sentido. O Rodrigo Maia,
que agora acaba de ser expulso por unanimidade do DEM. Ele conseguiu ser uma unanimidade no DEM, uma coisa extraordinária. Né? Como é que eu vou dizer? A mutação na sua fortuna política, né? Que ainda ano passado ele era tratado como uma das pessoas mais importantes e influentes no Brasil, agora expulso por unanimidade do DEM. O Rodrigo Maia, ele ficou sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment, todos com procedência, diferentemente daquele que transitou injustamente contra a presidenta Dilma. E, no entanto, nada aconteceu. E agora também ainda com o Centrão fazendo orçamento paralelo e toda sorte de coisas, discutindo-se. Gente, isso é inacreditável. O retorno do voto impresso, né? Nós devemos estar fazendo uma viagem no tempo e é tipo um pesadelo, né? Então, eu espero que em algum momento a gente acorde para sair fora desse pesadelo, pelo amor de Deus. A senhora sabe que a brincadeira que corre por aí, mesmo dentro das Forças Armadas, é a de que se o general Pazuello fosse o comandante das tropas brasileiras na injusta guerra do Paraguai, nós estaríamos falando castelhano até hoje. Com certeza, com certeza. Guarani seria nossa segunda língua. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, aí a esperança de muitos é que o golpe planejado pelo genocida seja entregue para ser planejado pelo Pazuello, que aí não há hipótese de dar certo, né, prefeito? A nossa expectativa mais, vamos dizer assim, mais otimista é essa, né? Que o Pazuello não abandone a sua posição de mestre na área da logística e que ele é capaz de esquecer de comprar seringa, né? Que dirá... Bom, prefeita, como é que a senhora olha para esta discussão interminável da Frente Ampla? De que frente estamos falando para enfrentar este ogro em 2022, se chegarmos até lá, ou se ele chegar até lá? Olha, eu acho que haverá uma frente, sim. Uma frente dos coletivos que hoje se organizam no Brasil, das frentes mesmo, né? A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os movimentos sociais. Eu quero dizer a você que eu tenho muito pouca fé numa frente partidária. Primeiro porque, aí eu vou falar como ex-deputada, para a atual legislação brasileira, que faz as eleições proporcionais sem coligação, e é bom que seja sem coligação, mas isso de alguma forma desfavorece também as coligações majoritárias. Eu não estou, por isso, acreditando, a não ser, por exemplo, eu estou ouvindo com muito proveitosas as conversas do PT com o PSOL, vejo também que o PT está conversando de uma forma interessante com o PSB, mas o PSB é tão fracionado que a gente não sabe, ao fim, qual fração prevalecerá, né? Mas é importante que o PCdoB, que também voltou a fazer essa conversa, estão aí namorando para fazer uma frente, né, uma federação de partidos, a Federação Socialista. Então, essas coisas estão acontecendo, são interessantes. Mas quando você vê, por exemplo, o Ciro Gomes, na posição em que ele se coloca, e tantas outras lideranças, eu acho que nós vamos ter entendimentos entre lideranças, entendimentos dos movimentos, das lideranças comunitárias e sociais, independentemente do que venha a acontecer no universo dos partidos. E eu acho que isso é ruim, sabe por quê? Afinal de contas, a organização política partidária ela é muito cara a nós democratas. Mas da maneira como hoje no Brasil ela se manifesta, ela cada dia perde mais credibilidade, né? Prefeita, como derradeira pergunta por hoje. Dia 29 de maio tivemos uma movimentação importante no país.
as pessoas, apesar de tudo e com todos os cuidados, foram às ruas dizer basta. Dia 19, agora, teremos outra. Que expectativa a senhora tem em relação ao dia 19? Como foi o dia 29 em Juiz de Fora? O dia 29 em Juiz de Fora foi um dia forte. Houve muita gente na rua, guardando os devidos cuidados, as pessoas em fila indiana, uma manifestação diferente daquela que a gente costumava fazer, que é uma manifestação com aglomeração. Foi uma manifestação sem aglomeração, mas com muita gente. E eu acho que dia 19 nós vamos ter mais gente ainda. Por quê? Porque a indignação contra o Bolsonaro cresce. Todos esses últimos gestos que ele vem cometendo, esse absurdo de recomendar que não se use máscara, essa loucura da Copa América, eu acho que há um sentimento crescente de repúdio ao presidente da República. E eu acho que isso vai se expressar na presença das pessoas na rua, para usar a frase do Boaventura Santos. Quando o povo acha que o presidente é mais perigoso que o vírus, o povo até que se arrisca, viu? Prefeita Margarida Salomão, é um prazer enorme conversar com a senhora. Eu saio sempre revigorado, quer dizer, é a segunda vez que eu saio revigorado de uma conversa com a senhora. Muitíssimo obrigado, nos veremos, e você sabe que também nos veremos na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na TVT, como os baianos verão sempre às terças-feiras pela TVE da Bahia, às 9h30 também. Como todos nós sabemos, e dia 19 vamos reforçar, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,